pinturas, de material de higiene e limpeza. Também seção de brinquedos, utilidades domésticas e com uma padaria completa. Quem vai até o Gilson Supermercado compra tudo o que precisa em um só supermercado. Atendimento de domingo a domingo e feriados das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Gilson Supermercado, Avenida Tancredo Neves, 3355. Atenção! Quer construir sem complicar? 87,9. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo produzido e apresentado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Bom dia! Entrando no ar mais um programa Mãos na Massa. Eu sou Diego Oliveira e eu estarei com vocês até às 11 horas da manhã com o programa Mãos na Massa. E hoje estão comigo a Daniele e também a Ana Kelly. A Ana Kelly está fora da câmera por enquanto, mas já já ela vai aparecer ali também. Ambas são mães de autistas, sendo a Daniele que vai começar aqui mãe solo de 2 filhas autistas e responsáveis pelo projeto Onda em Carmo do Paranaíba. Bom dia, Daniele. Bom dia, Diego. Bom dia, Carmo do Paranaíba. Bom dia, Liberal. Hoje é uma grande satisfação estar aqui participando desse programa para a gente estar levando um pouquinho de conscientização sobre o autismo na nossa comunidade, que é Carmo do Paranaíba. Eu tenho certeza que será incrível. Eu quero começar com uma pergunta dupla. A pergunta é única, porém a resposta será das duas. Vamos começar pela Daniele. Daniele, eu queria que você nos contasse como a maternidade lançou você dentro do espectro. E já já eu quero ouvir a resposta da Ana Kelly também. Então, Diego, eu fui mãe muito jovem. Fui mãe aos 17 anos. E a minha filha mais velha, a Gabriele, vai fazer 23 anos agora em abril. Ela não teve atrasos globais no desenvolvimento. Ela falou na fase certa, sentou, engatinhou, não teve nenhuma dificuldade motora, muito menos na questão da fala. Porém, ela tinha umas crises sensoriais muito fortes. Então a gente não tinha condições de ir em certos locais com muito barulho. Ela tinha muito medo. Seria misofonia? Isso. E ela teria também a socialização. Ela não gostava de estar em multidão e ela não dormia. Um critério bem pesado que me levou a buscar, quando ela tinha 1 ano e meio, um neuro na época, porque até então não era se falado aqui na nossa região, neuropediatra. Eu levei ela no neuro, o neuro passou medicação, falou pra gente avaliar e orientar, e nos orientou a medicação. Então minha filha com 1 ano e meio começou a tomar medicação para dormir. Ela tinha transtorno do sono, muito precoce. Ela não dormia. Ela foi dormir após os 4 anos de idade. Com 2 anos e 10 meses eu coloquei ela na escolinha, porque foi uma maneira que eu tive, como eu era mãe solo, de trabalhar, tinha que trabalhar e cuidar dela. E ali eu tive um suporte, que hoje é da diretora que a gente vai falar mais pra frente, da Cisenando, que é a Suzy, da escola dela. E nisso ela me auxiliou muito nas questões das crises, dela permanência na sala de aula. Com 3 anos de idade, a minha filha não melhorava. Muita crise. E levei no neuropediatra em Patos, doutora Maria Juliana, na época, onde ela diagnosticou a minha filha com alguma síndrome ou um transtorno que não saberiam identificar por causa da idade. Que ela seria manifestada aos 7 anos, de 6 para 7 anos, que foi o que aconteceu. Minha filha teve uma crise muito forte e com 6 anos eu levei ela no Dr. Lucas Couto, em Patos, que é um neuropediatra que fez acompanhamento com ela até os 18 anos, que é um neuropediatra da minha filha mais nova também. A minha filha mais velha não foi diagnosticada com autismo de cara. O autismo nível 1 de suporte naquela época era considerado a síndrome de Asperger. E aí ela não recebia o fechamento do laudo. Ela foi diagnosticada com 6 anos precocemente com transtorno afetivo bipolar, que é um caso muito raro de acontecer em criança, porque o transtorno afetivo bipolar é um transtorno que se manifesta mais na fase da adolescência para a fase adulta. E ela, aos poucos, ela foi, em vez de melhorar a qualidade de vida, ela foi decaindo muito.
E a gente buscando sempre terapias, informações, e muito escasso naquela época, que era muito raro. Não existia, na verdade. Aí a minha filha não era aluna da PAI, que a Cisena era na PAI. Ela não era aluna da PAI, mas ela também não conseguia muito frequentar a escola regular. Ela não tinha deficiência intelectual até então, naquela época. Ela sempre teve notas altas, sempre em questão de aprendizado. A questão maior é a sensibilidade auditiva, degustativa, sensorial. Então, o que pegava mais é a socialização, no caso da minha filha mais velha. Em 2013, o psiquiatra dela falou assim, olha, hoje você precisa cuidar da sua filha. Sua filha precisa de você. E a gente tem um diagnóstico que é o TEA, mas ela não se enquadra ainda no TEA, porque até então o DSM-5 lá atrás, quando começou em 2013, não tinha as características que tem hoje, que está dentro do espectro. Não é um diagnóstico fácil, né? São várias etapas até se chegar à conclusão. Principalmente o nível 1 de suporte. Ele é muito mais cauteloso para ser diagnosticado. Principalmente hoje, está tendo muito diagnóstico na fase adulta por causa disso. É um laudo que você vai buscar não para poder ganhar um diagnóstico, mas para você se reconhecer como ser humano, para ter uma qualidade de vida melhor, saber um direcionamento para o que você vai fazer. Porque o espectro, infelizmente, ele te causa prejuízos significativos na vida do indivíduo. Então a maternidade lhe lançou dentro do espectro com as 2 filhas. As 2 filhas. E a Maria Eduarda foi diagnosticada com 3 semanas de vida. 3 semanas. Foi muito precoce. Ela tinha um movimento estereotipado de balançar a cabecinha, com movimento de negação, e tinha muito movimento de ficar com as mãozinhas assim. Aí eu já falei, eita, já lembrei de tudo e falei, bora correr atrás. E nisso, ela teve atraso global no desenvolvimento, não engatinhou, não sentou, ela parou de falar, ela tem hipotonia muscular, deficiência intelectual. Ela é o autismo nível 3 de suporte, mas é considerado hoje o autismo profundo. Já a gente vai definir cada um deles. Das classificações para entender um pouquinho. Então, a Maria Eduarda foi a que me deu aquele impulso de falar assim, não tem como, não tenho conhecimento, eu não tenho, eu procuro algum local, ninguém sabe me informar nada. Então, entramos na pandemia, o que eu fiz foi entrar de cabeça e estudar. E é notório o quanto que você entende do assunto, né? Eu fui estudar, eu fiz curso de atendente terapêutica, eu fiz cursos, assim, com profissionais, cursos online, porque como a gente é mãe, eu não consigo fazer cursos presencialmente, que era o meu sonho, mas o que eu pude buscar de conhecimento, eu fui atrás. Eu não me deixei abater pela maternidade atípica, eu não vivenciei o luto da maternidade atípica, porque eu não tive tempo. E tempo é uma coisa que dentro do espectro muitas das vezes não tem. E com a Ana Kelly? Foi similar, foi diferente? Queria pedir para vocês trocarem a cadeira rapidinho. A gente ouviu a Daniele e vamos ouvir também a Ana Kelly. Bom dia, Ana Kelly. Olá, bom dia, Diego. Bom dia, né, ouvintes daí da Rádio Liberal. Agradecemos pela oportunidade de dar mais voz ao movimento aí dos autistas. Tamo junto. Só recapitulando a pergunta, eu perguntei para Daniele o seguinte: conte, na verdade não pergunta, né? Conte como a maternidade lançou vocês dentro do espectro. Foi mais ou menos igual, um pouco diferente? Como que foi essa sua jornada de descoberta? Então, Diego, o Augusto, ele é filho único, né? Ele foi meu primeiro filho e as mães de primeira viagem se desdobram um pouco e acaba que tenta, né, na medida ali, identificar algumas coisas, mas a gente vai pela opinião de um, opinião de outro e assim foi. Às vezes a gente acha que é da criança, mas não é, né? Gera os sinais do autismo. O diagnóstico do Augusto, ele veio, né? Levantou-se a hipótese com 1 ano e 8 meses. Foi precoce.
Antes disso, o que aconteceu? O Augusto, até 1 ano de idade, ele teve os comportamentos típicos da criança nas faixas etárias que eram propostas. Caminhou com 1 ano e 15 dias, eu falo que foi o marco na virada na nossa vida. Diagnóstico é difícil, então, porque em cada faixa etária tem um conjunto de sintomas. Um conjunto de sinais. E acontece, Diego, que assim, algumas crianças vão manifestar antes de 1 ano e tem geralmente até 3, 4 anos para serem diagnosticadas, porque tem o autismo regressivo, que ele vai acontecer geralmente ali por volta dos 2, 3 anos. Então, com 1 ano e 15 dias, eu falo que foi o marco da nossa vida, quando o Augusto andou, começou a aparecer, talvez já tinha alguns sinais, mas eram mais discretos, porque a gente naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E com 1 ano e 15 dias, então, já começou comportamentos mais de irritabilidade, de agressividade. Com 1 ano e 6 meses, houve a seletividade alimentar. O Augusto, já depois de 1 ano, ele ainda não falava, me preocupou, mas naquela época, até os 2 anos, era algo que estava dentro do normal, não vou falar normal não, do esperado. E com 1 ano e 5 meses, e a família começou a dar alguns toques. Com 1 ano e 5 meses, o Augusto, a gente, né, de tanta insistência, eu vou falar já por quê, eu perguntei o pediatra sobre os flaps, as estereotipias que ele fazia em vários momentos e a ausência da fala. O pediatra renomado vira e fala assim que estava dentro do esperado. Não que eu não quisesse enxergar que o Augusto tinha alguma limitação, tinha alguma deficiência, mas se o pediatra tem conhecimento, falou que estava tranquilo, né? Por mim tá tranquilo. Nisso, e a gente foi só descobrir depois, a minha cunhada já estava desconfiada que o Augusto era autista. Só porque, às vezes é muito difícil para ela, e foi, chegar na gente e falar, dá um toque, né? Seu filho pode ser autista. Foi um peso para ela também isso. E com 1 ano e 8, a hora que ela viu que, tipo assim, eu tava dando 1 ano e 8, que ela viu que a gente não tinha procurado outra opinião, nem procurado um neuropediatra, ela chegou no meu esposo, que ela é irmã dele, e falou: olha, eu quero muito que vocês levem o Augusto no neuropediatra, porque eu suspeito que ele é autista. Eu lembro que, assim, eu cheguei em casa... Até o termo neuropediatra era novo, né? Isso. Eu cheguei em casa, nesse dia que ele recebeu essa mensagem, eu cheguei em casa, aí eu vi no telefone dele a mensagem, aí foi aquele baque. Que a gente fala assim, fala-se que a gente passa por um período de luto. Só que o luto, ele não está somente relacionado à morte. No caso das mães atípicas, isso enquadra para qualquer tipo de deficiência. E serve, o termo de luto, ele serve para inúmeras situações. Porque, no caso das mães atípicas, você idealiza uma criança e você tem outra ali. Ninguém bate na sua porta e fala assim, prepara aí, mãezinha, porque você vai ser uma mãe atípica. Ninguém prepara. Simplesmente o diagnóstico, ele bate na sua porta, ele é jogado na sua porta. Fala assim, jogado porque você não tá esperando. E aí, já vê aquele choque que era o autismo. Vem um embrulho de um mundo novo, né? Que você tem que aprender tudo sobre ele. E aí, naquele momento que eu vi a mensagem, eu fui procurar o que era o autismo. O que eu poderia fazer pelo Augusto. E eu falo que meu período de luto foi de 3 dias. Que foi entender o que era o autismo e como eu poderia colaborar para o Augusto ter uma vida mais próxima, né? Com funções executivas, com... Ai, me fugiu a palavra agora. Com independência, porque acredita-se que hoje, né? O que a gente mais preocupa é com a independência, de estimular eles a serem independentes, porque é uma preocupação nossa, né, futuramente. Então, é estimular ele. Tanto a independência quanto a inclusão. Isso. E aí, então, com 1 ano e 8 já veio a hipótese. Com os 2 anos, de fato, veio o diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, a gente já sabia que era. No fundo, tem aquela esperança do médico falar, não é outra coisa. Mas a gente sabia, né? Tudo batia. Então, quando o diagnóstico de fato veio, não foi tão assustador, porque a gente já estava preparado. Porque quando a gente foi no
Dr. Rony, que foi o primeiro médico que a gente passou, Diego, ele já falou, estudem sobre o assunto para facilitar para vocês. Então foi que nesses 2 meses que a gente, né, que veio essa suspeita e o diagnóstico, a gente já começou a estudar, já começou a estimulação ali. E aí a gente já procurou a PAI para passar na época pela avaliação multidisciplinar. O Augusto fez exames para descartar outras hipóteses, porque, né, no caso do autismo não tem um exame que você faz, você vai falar se ele é autista ou não. Ele fez exames de imagens para ver se tinha alguma alteração estrutural e não só funcional. Não tinha. E aí, desde então, começou a nossa luta. Eu falo que eu tinha 2 caminhos, sabe, Diego? Eu tinha a opção, e não julgo quem é levado para esse lado, porque cada um sabe de si. Eu falo por mim, como mãe do Augusto. Eu tinha a opção ali de me entregar a uma depressão, esconder do mundo quem era o Augusto. E você reagiu muito rápido, né? 3 dias para assimilar e começar como a leoa a lutar por ele. Mas em 2004, Diego, eu estudei numa escola inclusiva. E assim, hoje é normal a palavra escolas inclusivas. Em 2004 não era. Eu estudei em 2004 com o Samiro, que ele tinha síndrome de Asperger. Que, né, ao longo do tempo foi se enquadrado aí no autismo. Então, acredito muito que a escola que eu estudei, lá em Lusiânia, com o Ramiro, me preparou muito para lidar com o que eu vinha, né, com o futuro me esperava. Já era Deus trabalhando tudo nos bastidores. Agora a gente vai fazer um bloco que vai ser VaptVupt, no sentido de, eu já expliquei aqui, né, a história, a história de cada uma, como que o espectro entrou na maternidade delas. Só que tem pessoas que talvez nos ouçam que sabem o que é autismo de uma maneira muito superficial. Então nós vamos fazer um bloco aqui sobre os fundamentos do autismo para que aqueles que estiverem nos ouvindo e assistindo possam compreender melhor. E aí eu sei que vocês vão intercalar nos blocos. Esse bloco aqui seria seu ou dela? Continua? Bora lá então. O DSM, ele foi reformulado recentemente, né? Eu queria que você explicasse o que é o autismo e quais são suas classificações, porque o que eu já vi de confusão acerca das classificações, acerca do que é autismo, explique isso para nós. Então, o que é autismo e quais são suas classificações? Então, o autismo, né, ou TEA, que é transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado pela diferença, principalmente na comunicação, na socialização, na interação social e com comportamentos. Esses comportamentos, eles vão desde interesses restritivos a repetitivos. E vale muito lembrar, Diego, que o autismo, ele não é uma doença. O autismo, ele não tem cura, ele não é uma doença. Não é algo contagioso também. Se fosse uma doença, haveria uma medicação que traria cura, um tratamento? Sim. O autista será autista para sempre? Sim. E são sinais que vão surgir aí, né, como eu disse anteriormente, alguns com conhecimento hoje mais avançado já consegue perceber muitos sinais ali desde bebezinho. E como a Daniele citou, como ela já tinha até um caso na família, né, de autista, com o segundo filho, vem essa preocupação já desde o início de ficar mais atento ainda aos... Daniele já estava antenada, né? Aos sinais para começar o tratamento precoce, que é as estimulações precoces para, né, avançar e auxiliar o desenvolvimento dos indivíduos autistas. Então, haja vista que não tem cura, seria então incluí-los e dar para eles ferramentas, né, para que eles consigam ter certa independência, seria isso? Isso. Essa é a luta de vocês? A primeira coisa é os pais aceitar, a aceitação e acreditarem na capacidade dos seus filhos. A partir do momento que o pai, a mãe acredita, o mundo acredita. Mas se os pais não acreditarem, o mundo também não vai acreditar naquele indivíduo. E você poderia explicar para nós
divisões numéricas, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível de suporte. O leigo que está nos ouvindo e assistindo, para que ele possa ter uma clareza maior. Certo. Tem-se muitas dúvidas em como que funciona, como que é classificado o autismo. Hoje, ele é classificado em 3 níveis. Níveis de suporte 1, 2 e 3. Os níveis vai ser de acordo com a intensidade, né, da necessidade ali do suporte. O nível 1, ele vai precisar de menos suporte. E não quer dizer que é leve, porque não existe, no entanto que até, né, com as atualizações do DSM aí, que é a Diretriz de Psiquiatria de Doenças Mentais, tirou, antigamente falava-se nível leve, moderado e grave. Só porque achou que o leve era fácil. Até mesmo o leve traz prejuízo. Tem prejuízo ao indivíduo. Então o nível é mensurado pelo prejuízo que a pessoa tem no cotidiano. Isso. Certo. Então, o nível 1 de suporte quer dizer que ele tem autismo, né? Mas que ele precisa do menor suporte. O nível 2 vai ser ele intermediário suporte. E o nível 3 vai ser aquele indivíduo que ele vai precisar de apoio apoio e supervisão o tempo todo. Tanto você quanto a Daniele já deram uma introdução sobre isso. Porém, como que se dá o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico. Ele é feito ali por uma equipe multidisciplinar, com perguntas, com observações dos pais, da escola, que acontece muito do indivíduo, né, do autista ter o diagnóstico ali na fase escolar. Porque é um ambiente, né, que a escola, muitas vezes, tem mais preparo do que a família, tem mais conhecimento. Então, naquele ambiente lá, muitas vezes o autista é diagnosticado, principalmente nível de suporte 1. Eu acredito que a escola também seja onde eles enfrentam as maiores dificuldades também, né? Com certeza. De inserção, de inclusão. Sim. Se pegarmos aqui infância, adolescência e fase adulta, a Daniela já deu uma introdução bacana sobre isso. O que é característico em cada fase e qual profissional dá o diagnóstico? Isso você já respondeu, né? Acaba que é o psiquiatra, o neuropediatra, uma equipe multidisciplinar. Então, pegando a primeira parte da pergunta, infância, adolescência e fase adulta, o que é característico em cada fase? Pelo que a Daniele falava, é até complicado porque em algumas circunstâncias tem que esperar certas épocas da vida para poder fechar o diagnóstico, né? Porque como a gente disse, é clínico. Uhum. E algumas situações o que acontece? Então a gente tem aí a fase, né, infantil, a fase adolescência e a fase adulta. A infantil vai ser marcada ali por atrasos na fala, dificuldade de interação social, dificuldade às vezes de aprendizado, que vai estender também por longo de todas as fases. Não quer dizer que o que é só na fase infantil vai ser só na fase infantil. Ele o estende por todas as fases. Às vezes é mais marcado em dada fase. Porque o que acontece? Muitos indivíduos vai manifestar bem lá no início, igual eu falei, às vezes enquanto bebê, né? Mas os níveis Só que o que acontece? Principalmente na fase adulta, com a falta de conhecimento, principalmente que tinha-se lá atrás, o indivíduo é autista, mas ele nem sabe que ele é autista, mas ele começa a se mascarar, ele começa a criar comportamentos na sociedade, ele começa a copiar os comportamentos dele num determinado grupo, ele se sente diferente, ele vê essa dificuldade por ser diferente, mas ele vai, aquele grupinho tá fazendo tal comportamento, ele começa a repetir aquele comportamento, ele começa a mascarar para ele ver na sociedade. Isso dificulta na fase adulta ter o diagnóstico. Invisível. Principalmente mulheres. No entanto que hoje a proporção de mulher diagnosticada ela é menor do que de homem. Por quê? Porque a mulher vem daquele comportamento mais quietinho, né? Criança, mais quietinho, mais na dela, é mais tímida, é normal. Muitas vezes não é normal, é o autismo já ali gritando. E a sociedade, né? Por falta de conhecimento, por falta de querer também incluir, acaba isolando
E não é um simples comportamento de, é tímida. Não, pode ser o autismo ele gritando. E na adolescência, fica um pouco mais à flor da pele, né? Porque a adolescência, ela já é marcada. Mais. E nos indivíduos atípicos, costuma ser... ela é mais acentuada, esses comportamentos. Muito interessante. Então, veja bem. O que seria um autista funcional com altas habilidades? Eu vou passar a palavra para Daniele, porque ela vai saber responder melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pergunta aqui para fazê-la para Daniele no próximo bloco. Certo. E pra gente fechar esse bloco aqui com a Ana Kelly, aí depois virar a Daniele, depois volta a Ana Kelly, nós vamos fazendo esse rodízio no decorrer. Tá tranquila? Sim. Show de bola. É comum, Ana Kelly, a pessoa ter comorbidades além do autismo, porque a pessoa, além de ter o autismo, pode talvez ter junto ali TDAH, TOD, ansiedade generalizada. É comum? Sim. Tanto, né, que a gente estava vendo algumas pesquisas, é muito raro encontrar autistas que têm só o transtorno do espectro autista. Geralmente ele sempre está associado, em torno de 90% ele está associado às comorbidades, que vai ser outros transtornos, distúrbio do sono, igual o Augusto, por exemplo, não dormia também, ele foi dormir com 2 anos e 8 meses medicado, e até hoje. Então, distúrbio do sono, dificuldade alimentar, né, seletividade alimentar, esses transtornos, né, o TDAH, o TOD, tudo vem geralmente junto. Por isso a importância de um profissional, porque não é um diagnóstico simples, aonde, né, bate o olho ali, não, todo mundo é do mesmo jeito, como se fosse de forma robótica. Às vezes é autismo, TDAH, ansiedade generalizada. E o que acontece, às vezes, o que dificulta também no diagnóstico, Diego, como um transtorno tá tudo junto, dificulta o diagnóstico para saber se realmente é TDAH, se é autismo. Sempre deixa a situação mais complexa. Então, no próximo bloco, nós vamos falar de diagnóstico e percepção social. Nesse outro bloco estará conosco a Daniele novamente. E aí, além das perguntas do bloco, nós vamos voltar com ela respondendo o que seria um autista funcional com altas habilidades. Não saia daí, até daqui a pouco. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de 928. O Grupo Pax Carmo oferece serviços funerários com planos acessíveis e atendimento 24 horas. Realiza translados de qualquer cidade do país, garantindo tranquilidade nos momentos mais delicados. O Pax Carmo é qualificado, possui laboratório próprio com técnicos especializados na preparação do corpo e reparação facial, sempre com cuidado e respeito, além de amplo velório. Grupo Pax Carmo em novo endereço, Rua Governador Valadares, 733, ao lado do Salão de Velório da Pax Carmo, na Praça São Francisco. Nos momentos difíceis da vida, conte com quem entende e cuida de você. Grupo Pax Carmo. Telefone 38-5123-78. Sicredi informa a hora certa. 9h29. Já pensou em sair de carro novo, protegido e ainda economizando nas viagens? Com a oferta especial do Sicredi, você contrata financiamento, mais seguro alto e ganha uma tag de passagem grátis. Sem custo de uso, sem mensalidade, só paga o valor do pedágio. Tag gratuita durante todo o financiamento. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato através do WhatsApp 51 3358 4770 ou visite nossa agência. Sicredi é ter com quem contar. Você já sabe que na Patgás tem botijões P13 e P20. Já sabe que tem água mineral de 20 litros e de fardinhos. Já sabe que tem registro, bomba automática e gelo. O que você ainda não sabia é que a Patgás vai presentear 2 clientes mensalmente. Os clientes que comprarem um gás estarão concorrendo a uma recarga de gás e mais um presentão surpresa. O sorteio é no programa Good Night da Liberal FM. Então não fique fora dessa. Comprou gás na Patgás, está concorrendo a 2 presentes todos os meses. Peça já o seu 99961 6996 ou 3851 5756.
A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de FM 87,9. A rádio que vai mais longe pra ficar perto de você. Ora, Senhor, onde dói. Carmo em Renovação, um programa da Renovação Carismática Católica, aos domingos das 18 às 19 horas na Liberal FM. Carmo em Renovação, hinos, orações e a palavra de Deus. A Clínica Bio é especializada em crianças neurodiversas com atendimentos individualizados e humanizados em psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, atendimento ABA, neuropsicologia e musicoterapia. Equipe formada por profissionais capacitados em neurodesenvolvimento, garantindo cuidado e qualidade em cada etapa do processo terapêutico. Convênios Unimed, Cisalp, PM e Sindbem. Ligue 3851-1459 ou fale pelo WhatsApp 998769299. Avenida Aristides de Melo, 664 Centro. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar. Achados e Perdidos, da Liberal FM. Achou? Devolve. Perdeu? Anuncia. Perdidos e Achados, da Liberal FM. Essa é a melhor rádio. Simplesmente porque você é o melhor ouvinte. 87,9. ZYC 874, canal de comunicação 200, Rádio Liberal FM, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Brasil. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de o melhor da música, 87,9. Já pensou em se locomover com silêncio, economia e zero fumaça? No Sicoob Credicarpa, o financiamento de moto elétrica cabe na sua rotina e no seu bolso. É liberdade real, sem necessidade de CNH. Faça escolha consciente para você e para o planeta. Descomplique a sua vida com até 60 meses para pagar e as melhores taxas. Passe em uma de nossas agências e saiba mais. Mais que uma escolha financeira. Sicoob Credicarpa. Atenção! O Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios, tem um recado importante para nossa cidade. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta de água e piorar o serviço. Por isso nós defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui na cidade é quem mais conhece a sua realidade. Afinal, vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM, os municípios têm voz. Águia Motos e Veículos. Atenção você que está cansado de ficar esperando o motorista de aplicativo chegar. Quer fazer aquele passeio com a família ou precisa de um veículo para trabalho? Venha até a Águia Motos e Veículos. A sua melhor opção na compra do seu seminovo. Ótimos preços e trabalhamos com as melhores financeiras com a menor taxa de juros do mercado. Estamos em novo espaço, moderno, amplo e funcional. Águia Motos, o sonho do seu carro realizado. A Avenida João Batista, ao lado da cooperativa. Com os telefones 3851-4456 ou 99907-4456. Águia Motos e Veículos. Direção Nino e Tatiane. Atenção Carmo do Paranaíba e região. Precisa de médico? No cartão Saúde Sindbem, você tem acesso a consultas e exames com descontos especiais e que cabem no seu bolso. Uma ampla rede de atendimento em Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Patrocínio, Rio Paranaíba, Araçá e região. Especialidades como ortopedia, ginecologia, clínica geral, otorrino, pediatria, angiologia, gastro, pneumologia, cardiologia. Ligue agora 3851-1234. Cartão Saúde Sindbem.
Aqui toca mais música. 87,9. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de 87,9. A rádio que contagia com alegria. O Supermercado A está sempre pensando em todos os detalhes para que a sua compra seja fácil e com muita comodidade. Estamos sempre comprometidos em oferecer produtos, serviços de qualidade, preços baixos e, junto com tudo isso, um atendimento diferenciado, cativante, buscando sempre a satisfação de nossos clientes. E atenção, para você que deseja facilitar ainda mais as suas compras, economizando tempo e dinheiro, use o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o WhatsApp 99970-5280. Supermercado AI, Avenida Frei Gabriel, telefone 3851-5280. Variedade e qualidade especialmente para você. Eita, precinho bolso! Quer construir sem complicar? A GR Tijolos Materiais de Construção vai te ajudar. A GR tem de tudo, da base ao acabamento: tijolos, telhas, areia, cimento, tubos, conexões e caixas d'água. Para sua obra não parar, vem pra GR aproveitar. Frei Gabriel 522 Centro. Rapidez nas entregas, preço justo e qualidade. GR Tijolos Materiais de Construção. WhatsApp 996691931 ou 3851-4038. Construindo sonhos e fortalecendo amizades. Atenção! O Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios, tem um recado importante para nossa cidade. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta de água e piorar o serviço. Por isso nós defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui na cidade é quem mais conhece a sua realidade. Afinal, vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. Vista-se de doutora Diana Carla, psicanalista clínica. Atendimento. Estamos de volta agora com a Daniele e vamos dar continuidade. A entrevista está maravilhosa. Ana Kelly elucidou vários fatos aqui e a Daniele continuará de forma brilhante. Daniele, o que seria um autista funcional com altas habilidades? Diego, vamos ressaltar que altas habilidades e superdotação são comorbidades diferentes ou combinadas. Nem todo autista nível 1 de suporte que tem altas habilidades, ele vai ser superdotado. Ou nem todo superdotado, por exemplo, o superdotado pode ter altas habilidades, mas quem tem altas habilidades não tem superdotação. Ele pode ter, por exemplo, nem quem tem altas habilidades, ele não precisa tecnicamente ser autista. Ele pode ter, a gente fala que é uma combinação. Por exemplo, um TDAH pode ter altas habilidades, mas talvez ele não pode ter superdotação. As altas habilidades é uma questão muito difícil de diagnosticar, principalmente em crianças, mais comum a superdotação, que é aquela criança que fala muito precoce, aquela criança que aprende a ler sozinha, que aprende a ler e aprende outros idiomas. No espectro, o diagnóstico é muito delicado para se fazer com as altas habilidades, porque a gente confunde muito que tem um médico que é superdotado, tem aquela série Dr. Shaw. Exato. Shaw Murphy. E todo mundo acha que ele é superdotado, que ele é inteligente porque ele é autista nível 1 de suporte. Não, ele não é superdotado. Ele tem uma síndrome que chama síndrome de Savana. A síndrome de Savana é uma síndrome que o indivíduo tem um QI de inteligência acima, por exemplo, de 130, 140, 150, para aí. E houve até uma romantização, né? Onde as pessoas não pegam a parte delicada do autismo e só leva o lado todo autista é gênio, porque eu assisti a série do Dr. Shaw Murphy. Isso, a gente tem que deixar dessa romantização do autismo, que o autismo em si, ele é um espectro que traz dificuldades, traz sim limitações. Tem muitos autistas funcionais que são médicos, advogados, juízes, mas para eles chegarem lá na fase adulta,
eles passaram decorreram a fase da infância e adolescência com vários prejuízos. E hoje, ressaltando como a Ana Kelly falou, muitas mulheres estão recebendo diagnóstico na fase adulta porque mascararam o autismo, nível 1 de suporte, a vida toda. Ela é tímida, ela é quieta, ela é extrovertida, ela é aquela menininha mais recatadinha, e na verdade o autismo, ele mascara de uma forma assim, ela aprende a copiar o comportamento do outro, tanto facial, a gente aprende a se lidar no comportamento ambiente, por exemplo. Eu não consigo ficar em ambiente fechado, mas se eu estou vendo o comportamento daquela outra pessoa, eu vou me comportar daquela maneira. Se torna um mecanismo de defesa que acaba mascarando o diagnóstico. E isso prejudica lá na frente. Por exemplo, eu fui muito precoce. Eu andei muito cedo, eu falei muito cedo, eu aprendi a ler e escrever sozinha. Autodidata. Eu tenho altas habilidades. Então, naquela época era muito difícil. Então, assim, eu recebia nomes, assim, horrorosos. Porque, ai, que criança difícil, ai, que criança com várias terminologias mal educada. Se fosse minha filha, eu colocaria no eixo. Mas eu tinha uma capacidade de aprendizado muito rápido. Mas conforme não foi naquela época não tinha essa direcionamento, eu tenho TDAH. E o meu TDAH é combinado a desatenção com a hiperatividade. Eu nunca comentei do meu diagnóstico para ninguém, porque há 20, 30 anos atrás você vai arrumar um emprego, fazer uma entrevista de trabalho, uma faculdade. Se você comunicasse que era um neurodivergente naquela época, você seria excluído totalmente. Sem falar na ignorância, né? Eles não conseguiriam classificar de que forma. Exato. Chamariam você de louca, diriam que você tem problema mental, algo do gênero. Então, eu me recluí, me reprimi muito para me caber perante a sociedade, porque eu também tinha uma filha que tinha necessidade maior ainda do que a minha atenção, que precisava de mim. E que é uma mãe, né? Então, se anula em prol dos filhos. Eu me anulei, literalmente. Então, quando eu tive a Maria Eduarda, com ela que eu vi que eu precisava falar do meu diagnóstico, porque eu serviria de exemplo para muitas outras mães, que é onde a gente vai entrar, que também tem as mesmas características, que também pode estar dentro do fenótipo ampliado do autismo, que é o FAA, que seria o quê? Ela tem várias características do autismo, só porque ela não tem nenhuma dificuldade ou limitação que faça ela ter uma vida funcional. Então, esse indivíduo, se ele não completar todos os critérios, as características do DSM-5, a parte A, pelo menos todos, e pelo menos a metade da parte B, ele não vai receber um diagnóstico. Mas ele está dentro do fenótipo ampliado do autismo. Ele tem várias características. E nisso ele pode te dar direcionamento para você fazer uma terapia, por exemplo, comportamental, que vai te auxiliar no seu dia a dia a ter uma qualidade de vida melhor. E é comum os pais levarem os filhos para diagnóstico e os pais saírem de lá diagnosticados? É o mais recorrente que muita gente pode Sério? imaginar. Então, quando você leva o seu filho num neuropediatra, por exemplo, quando é muito criança, vamos começar ali teve um atraso no andar, na fala, e você vai lá com seu volta de 1 ano, 2 anos de idade. Até 1 ano e 8 meses, que é o recomendado, a gente está procurando investigar. Muitos pais, na hora que vai fazer aquela avaliação, tem uns termos, eu não vou falar terminologia porque são muitos termos, faz aquela anamnésia, os pais ali já falam, olha, eu era assim, eu era desse jeito e tal. Chegam ali, os pais, a hora que termina de chegar um laudo do filho, vai em busca do seu. Porque ele reconhece os seus comportamentos e vê as dificuldades no seu filho. E isso, por um lado, é muito bom, porque muitas das vezes nós adultos fomos diagnosticados com depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, mas muitas das vezes não é esse o diagnóstico inicial. Ele é uma comorbidade do autismo, do TDAH, das altas habilidades, da superdotação. E me tire uma dúvida. Antes não se falava de autismo. Eu tenho 37 anos, sou de 88. Eu tenho ouvido e visto falar de uns 5 anos para cá que se popularizou, principalmente nas redes sociais, né? Os autistas que têm mais ou menos a mesma idade que eu, ou as famílias, né, de autistas,
antes não existia e agora passou a existir, onde estavam tantos autistas, ou eles acabavam recebendo outros diagnósticos e isso era mascarado, ou talvez os pais deixavam os filhos em casa, tratavam de outra forma? Como que funcionava isso? O autismo sempre existiu. O autismo, ele foi mascarado a vida toda. Principalmente quando o indivíduo era desde pequeno, vinha com várias características e sintomas, a família literalmente excluía essa criança da sociedade. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais nenhum manicômio, nenhum centro de internação. O autista chegava aí pro manicômio. Hoje, a família internava e deixava ali e ia até morrer. A gente tem documentários que falam muito sobre isso. É muito triste porque a ignorância era muito grande, porque a família não conseguia lidar. Confundiam com esquizofrenia também? A maioria era dado como doido, louco, esquizofrênico, e a maioria deles só queriam apenas ser amados, cuidados. Aquele período arcaico de tratamento à base de choque. Eletrochoque, lobotomia. Então, assim, foi coisas muito pesadas. E isso não é muito antigo não, Diego. Isso foi até da década de 90. 90, tá aí. Tá aí. Então, assim, a gente tá muito recente ainda nas terminologias. Mas sempre existiu transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos mentais. O que a gente tem hoje é visibilidade. Então, a gente pode falar mais e cobrar da sociedade que a gente tá aqui e a gente quer ser aceito. A gente não quer ficar trancado dentro de casa com os nossos filhos. Na década de 80, 90, então vocês não iriam no rádio, live, jamais Facebook, a gente teria Instagram, essa YouTube. abertura para falar sobre isso. A questão do preconceito é muito grande. Até hoje é grande. O autismo não é que existe só agora. O autismo ele era escondido. E muitos adultos hoje, ou idosos, a gente vê as características, principalmente os familiares da gente. Então, assim, aquela mesma rotina, o mesmo talher, o mesmo copo, o mesmo local de tomar. Principalmente quem morava na fazenda, nessa região nossa, eu tive um tio-avô que morreu aos 93 anos de idade. Ele nunca se casou, não teve filho, ele era mais sossegadinho, gostava dos cavalos, dos bichos dele. Então, ele tinha aquela rotina, o mesmo copo, o mesmo prato. Uma rigidez mental. Uma rigidez cognitiva fortíssima. Então, assim, isso naquela época era chamado de teimosia, mania. E hoje a gente vê que não é mania. É uma rigidez que faz até mal, certo ponto, que você não consegue aceitar mudanças. Isso externaliza em sintomas físicos. A pessoa vai dar uma ansiedade generalizada, ela pode dar uma síndrome do pânico. Então, o autismo não é recente. O autismo sempre teve aí. O que a gente está recente... A consciência acerca do autismo que é recente. É recente. A conscientização do autismo em si e todas as outras comorbidades que vêm junto com o autismo, que muitas das vezes as pessoas nem sabem o que é um TOD. O que é um TOD? Um toque. Um transtorno. Todo mundo fala assim, toque é só aquela pessoa de limpeza. Não, gente. Seria o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, ele fala mais sobre os pensamentos intrusivos, por exemplo. A pessoa não consegue gerenciá-los e acaba com aquela mania repetitiva. Isso. Então, assim, são vários comorbidades que vai agregando no autismo, e isso vai deixando o espectro maior ainda. O que a gente precisa é de informação. E a missão de vocês é linda, porque hoje com o conhecimento, hoje com a informação, talvez você consiga mensurar, falar, poxa, aquele tio meu avô, exato, e talvez a pessoa até faleceu já e teve uma vida muito difícil por conta disso. Então o trabalho delas, pessoal, é lindo, porque é facilitar a vida das novas gerações, trazer conhecimento para famílias autistas. O que a gente quer levar é essa qualidade de vida para os indivíduos, principalmente para a família, porque a gente vê o adoecimento familiar. Porque o autismo, ele não só atinge o indivíduo, ele atinge toda a família. E nisso atinge a família, a sociedade.
todos nós que convivemos. E a gente não vai deixar eles em casa. E acaba que vocês municiam a família de informações para lidar melhor também. Pessoa informada, ela sabe... Informação é poder. Informação sempre vai ser poder. E o que você acha da modinha do autodiagnóstico? Porque, desculpe minha ignorância, pelo que eu já ouvi de vocês aqui no programa, tanto da Daniele quanto da Ana Kelly, chegar à conclusão de autista é um processo que às vezes passa por várias etapas. Aí hoje tem gente que vai pro TikTok fazer um desserviço, aonde ou pessoas que se autodiagnosticam, não, eu tenho autismo. O que você acha dessa modinha do autodiagnóstico? Não só o autodiagnóstico, como termo pejorativo. Hoje a pessoa vira e fala assim: eu tava de férias, voltei, eu tô me sentindo meio autista. Gente, ninguém se sente meio autista. Ninguém se sente meio nada. O indisciplinado que não sabe manusear uma agenda fala que tem TDAH para ocultar sua irresponsabilidade de não ter se preparado para um evento. Um TDAH, gente, hoje todo mundo tem TDAH, autismo. Nem sempre é uma questão isolada sua, um esquecimento, por exemplo. Isso pode ser Alzheimer. Não tem nada a ver com TDAH. E o TDAH em si, ele te causa um prejuízo severíssimo. Quem tem transtorno bipolar, por exemplo, combinado com o autismo, imagina uma pessoa que tem oscilação de humor com a irritabilidade do TEA. Então, assim, o indivíduo, ele mesmo tem hora que não sabe nem onde ele tá. E as pessoas vêm se autodiagnosticar ou se fazer falar assim, eu fui diagnosticada agora e tal, assim assado. Isso é muito perigoso. Hoje a gente está aqui como mães e como conselheiras, mas a gente buscou informação, buscou estudar, não é coisas que a gente falou assim, eu aprendi, peguei um papel aqui, tô lendo, não. Informações tiradas direto de fontes confiáveis e principalmente a parte científica. Científicas, né? Teses de mestrado, doutorado, informação robusta. A gente estuda a área científica. A pseudociência não existe para autismo. Não existe pseudociência no autismo. O autismo ele não vai ser curado com reza, com floral, com homeopatia. O autismo nunca vai ser curado. Vai haver uma adequação na inclusão, na qualidade de vida do autista. Ele vai andar dentro do espectro. Pode ser que um autista nível 3 de suporte que não falava, ele pode voltar a vir falar, a andar, a ter autonomia, mas ele vai ficar dentro do espectro. Ele vai ser sempre um autista. Ele pode estar lá, um autista funcional nível 1 de suporte e ter algum gatilho e fazer ele ir lá para o nível 3 de suporte. Ou ir, muito pior, ele tem um autismo regressivo tão severo que ele pega... Aí eu vou entrar agora na questão da deficiência intelectual, que não é falado tanto no autismo. A deficiência intelectual, ao contrário das altas habilidades de superdotação, é aquele indivíduo que tem um QI abaixo de 50. Ele não vai aprender a ler e escrever jamais. Mas ele vai aprender, por exemplo, a comer sozinho, a tomar um banho sozinho, a vestir uma roupa. Isso que é o nosso foco hoje, é tentar colocar o indivíduo autista, ter autonomia e ter a individualidade e ter a sua capacidade de se cuidar sozinho, porque nós, família, não vamos estar aqui para sempre. E a sociedade ainda está caminhando para estar dando esse suporte para aquele indivíduo. E você falando de suporte, cada autista é um autista, tem uma individualidade em cada caso. Hoje, as escolas estão preparadas para recebê-los? Hoje, sim, mais do que há 15 anos atrás, quando eu comecei nessa fase com a minha filha. Então hoje, não seria que estão menos ruins do que estiveram antes? Hoje a gente está começando a dar os primeiros passos. Uhum. Então, assim, tem muito chão ainda pela frente. A palavra inclusão só fica no papel, porque a gente, por exemplo, eu sou mãe, eu não vim com manual de instrução sabendo o que é autismo. Da mesma maneira que a escola também não. O que a gente tem que fazer é ir lá estudar e aprimorar sobre esse assunto. Se você ficar Aí depois vem aquela questão assim, só os autistas têm rigidez.
Mas a gente tá vendo que a sociedade tem muito mais rigidez que um autista, porque ele não quer se adequar. Ele não quer buscar políticas públicas para melhoria. Por exemplo, um aluno nível 1 de suporte, ele consegue frequentar uma escola regular tranquilo, mas o combinado do TDAH dele não vai deixar. Ele vai falar muito, ele vai tentar andar o tempo todo dentro da escola. E o que a escola está fazendo para poder acolher esse indivíduo? Fez material adaptado? Colocou algum trabalho, alguma coisa que vai buscar esse foco de chamar atenção, colocar dopamina na cabeça do TDAH, porque ele gosta, porque senão ele vai procrastinar, não adianta. Precisaria ser um ensino mais lúdico? Exatamente. Quando eu fiz faculdade de matemática, o meu TCC foi em cima desse, o ensino do lúdico, o lúdico no ensino da matemática. Por quê? A matemática já é uma coisa que ninguém gosta. Eu amava. Amo. Mas como que você vai aprender matemática se você não gosta? A gente não aprende nada que a gente não vai gostar. Pelo menos a gente tem que ter um pouquinho de interesse. Então a escola buscar esse interesse desse aluno, fazer um materialzinho que vai chamar a atenção do aluno. Tem um aluno, eu falo por mim, eu tenho TDAH, mas naquela época não era tanto físico, o meu era mais mental. Então o meu TDAH combinado, eu sentava sempre na primeira carteira da fila do meio, por ser baixinha, e outra porque eu também, se eu não prestasse atenção, não enxergava. Tinha vezes que eu viajava, eu não entendia nada que o professor passava no caderno, mas eu tinha as altas habilidades que me ajudavam a aprender sozinha em casa. Então, eu fiz tudo sozinha, isso foi cansativo. Se eu tivesse tido um suporte da escola na época, que eu não tive, às vezes eu teria facilitado um pouquinho mais a minha vida. E assim, permita-me fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica. Na lei municipal, são profissionais de apoio. E na estadual, professores de apoio, né, na escola. Isso. Se ainda são estagiários e não os desrespeitando, haja vista que todo mundo precisa iniciar. O que eu falo é a complexidade do autismo, de cada caso ser um caso, a pessoa precisa estar muito preparada. Só que se ainda são estagiários, os autistas estariam tendo as mesmas oportunidades dos demais no que diz respeito ao aprendizado? Não seria interessante no município também ser professores e não estagiários? Infelizmente, a gente está nesse espaço bem largo, bem longe disso acontecer. Infelizmente, é uma luta que a gente tem. A gente já levou essa demanda para Câmara dos Vereadores várias e várias vezes, projetos de leis que e a alguém gente fez alguma coisa? A gente passou ofício, a gente fez, passamos porque sempre que a gente tem a oportunidade de fazer um projeto de lei bacana, a gente está correndo atrás. A gente sempre teve negativas porque o município não tem condições, o município não tem isso, nem passa pela oportunidade de levar para ser votado esse projeto. Por quê? As outras, eu vou citar o meu caso, eu tô dando exemplo porque eu vivencio. A minha filha está no 2º ano. Todos os anos anteriores, ela não tinha profissional de apoio de início com os outros alunos. Por que os outros alunos típicos têm seu professor assim que chega no primeiro dia de aula e as crianças atípicas não têm esse profissional de apoio para acompanhá-los? E vocês são bem recebidas na escola na hora de cobrar? Porque existe um jargão na escola que é o seguinte: a gente só faz com o apoio da família. Beleza, e quando você bate na porta todo dia para poder cobrar, você continua sendo benquista, família participativa na escola ou não? Atualmente, sim. Mas eu e a Ana Kelly, a gente, há alguns anos atrás, a gente não teve. A gente não teve esse respaldo, a gente era chamadas de inconvenientes, de chatas, de intrometidas, e muitas das vezes a gente nem era recebidas. Porque as pessoas ainda acham que a família está intrometendo demais, que a família mima demais, que a família é isso, mas se você não tiver o combo, tanto que a gente na nossa camisa hoje, que a gente vai divulgar depois, tem 3 adultos segurando a mão de uma criança, né? Que seria os 3 pilares: família,
escola e equipe multidisciplinar. Sem esses 3 pilares, essa criança não vai desenvolver. Repete, por favor, família. Família, escola e uma equipe multidisciplinar, que seria a área da saúde. Sem esses 3 pilares, nenhum indivíduo TEA, ele vai desenvolver. Nós falamos da dificuldade da escola. Família, baseando por vocês, eu sei que o apoio é maravilhoso. E essa equipe multidisciplinar, para a pessoa que não tem condições financeiras, como que funciona? A pessoa demasiadamente carente. A nossa região, o nosso município estão preparados para poder, de forma multidisciplinar, um neuropediatra, um psiquiatra, um psicólogo para a família, porque a família acaba que tem o colateral nisso tudo. Há apoio ou estão jogados? Não tivemos apoio. A gente tem um pouco de apoio porque a gente buscou e vai atrás. Nada vem com facilidade, sempre é com muita busca, com muito literalmente briga, é uma luta. A gente não tem pela rede pública, é muito escassos os profissionais, até mesmo os profissionais da rede privada. Se você quiser fazer particular, não temos muitos profissionais, porque nossa cidade e na região são uma equipe multidisciplinar. Hoje financeiramente é puxado e muitas das famílias não têm condições. E a gente paga imposto para isso, não é pouco, né? E aí não temos esse suporte. Então, assim, são muito pouco, porque o que é ofertado são muito pouco. 30 minutos não é tempo de terapia. Então, a nossa terapia maior é em casa e na escola. Por isso que quando a gente bate na inclusão na escola, não é só incluir o aluno lá para ele aprender o pedagógico. A gente está incluindo esse aluno para ele aprender a socializar, a viver dentro de uma sociedade. Porque o pedagógico, hoje a gente tem adultos com 70, 80 anos que não sabem ler, mas eles tiveram uma vida funcional a vida inteira, não tiveram? Então, o pedagógico, ele faz parte sim da escola, é o fundamental. A base da escola é o pedagógico. Mas para o indivíduo autista, a parte pedagógica, ele vai ficar em segundo plano. A parte da socialização é o foco. E isso a gente não está só ajudando a questão do desenvolvimento da criança atípica. A gente está auxiliando aquela criança típica que vai crescer e vai virar um adulto com empatia. Seria interessante os nossos queridos políticos, né, tanto de Carmo quanto da região, trabalharem, porque eu imagino que ano eleitoral vai aparecer um monte de deputado federal, de deputado estadual, para fazer caminhada, para tirar foto, para fazer videozinho de TikTok. E a gente não precisa de abutres, não precisamos de urubus que vão aparecer para se aparecer. A gente precisa de alguém que efetivamente coloque as mãos na massa e trabalhe, né? Então, onde estão os políticos para poder fazer algo, né? Onde estão? É verdade que Carmo, porque a gente não pode também só falar mal, né? É verdade que Carmo tem escola especial e nem Patos de Minas, com seus 180 mil habitantes, não tem? Temos essa graça que se chama Escola Estadual Cizenana Amaral, que ela é uma escola estadual, frisando que ela não é uma rede municipal. Ela é estadual, que são raríssimos essas escolas, acho que, se eu não me engano, são pouquíssimas no estado de Minas Gerais. Muito poucas mesmo. E a gente tinha ela dentro da APAI há alguns anos. Ela foi desmembrada e tem agora o próprio prédio. Que é o quê? Uma opção que a gente tem, mais uma opção. Porque tem indivíduos que não conseguem frequentar uma sala de aula com 20, 30 alunos, porque aquilo é massacrante para ele estar naquele ambiente fechado. Então, ele tem a opção, é igual eu estou falando, a gente tem opções da Cizenando. É isso que nós, famílias e indivíduos atípicos, precisa de opções de ter, e a gente tem. É uma luz, porém precisa se expandir, ter mais ações assim. Isso, porque a escola regular tem alunos que vão conseguir frequentar a escola regular, mesmo sendo um nível 3 de suporte, mas tem a nível 1 de suporte, por exemplo, que não vai conseguir frequentar a escola regular, mas que temos a escola Cizenando com um suporte maior, que tem fono, psicóloga, fisioterapeuta, a parte pedagógica. Então, uma equipe o material todo é adaptado, tudo lá é adaptado. Só que precisamos mesmo de mais apoio e suporte também para aquela escola, que ela tenha mais capacidade de acolher mais alunos. E esse apoio viria de quem? De onde? Seria do Estado, né?
Seria do Estado. Se o município também tem condições de fazer, não sei terminologia política, mas o município também pode estar apoiando, né, com alguns projetos, mas ela é do Estado. Infelizmente, o nosso Estado de Minas Gerais não tem esse respaldo via nessa área da educação especial ou inclusiva. Mas vamos lutar, vamos cobrar sempre. Essa é a luta de vocês. Vamos estar aí sempre fazendo isso. E aqui, a gente falou da escola, né, na base ali e tudo mais. Porém, pressupondo que um autista tire um notaço no Enem, arrebentou a boca do balão. Como seria a faculdade para esse autista? O ensino superior também está preparado? Não está? Está andando para tal? Como que está isso? O ensino superior é pior ainda, porque não tem inclusão. Ele não tem direito a um profissional de apoio se ele precisar. Ele teria que recorrer na justiça contra a instituição. Algumas exceções têm esse suporte, mas são muito raras, muito raras. Então, muitas das vezes, aquele indivíduo que tem ali uma capacidade cognitiva maravilhosa de ter um aprendizado e ser um profissional lá no futuro, é limitada ali, barrada, assim que entra na universidade, porque ele não vai ter esse respaldo de suporte. Questão sensorial, a questão... são multifatoriais. Então, um deles é a questão da sensibilidade. Nem tanto é materiais adaptados, mas é a questão da logística do local, luminosidade, cheiros. Então, muitos autistas têm transtorno de processamento sensorial, principalmente o nível 1 de suporte. Mas eles têm muita sensibilidade. E fora que eu não falei muito da seletividade alimentar, que a maioria dos autistas tem. Então, até o lanche ali no intervalo da faculdade tem suas peculiaridades. Isso. Então, ali não teria essa adaptação. Tanto que aí o que acontece? A inclusão ainda é uma forma muito isolada. É mais assim centralizada em pouquíssimos locais, em pouquíssimas questões. E aí o indivíduo que poderia ser um profissional maravilhoso lá na frente, ele desiste, porque ele só vê dificuldades, só vê empecilhos. Se a gente tiver esse olhar diferenciado... Estamos perdendo, por conta disso, profissionais maravilhosos. Então, a gente está perdendo pessoas maravilhosas em várias áreas, e até mesmo nessa área da saúde, que é uma demanda que a gente está faltando muito profissionais. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogos. Então, principalmente essa nossa região aqui está muito escassa de profissionais. Nem se a gente quiser procurar profissionais para a gente montar uma equipe multidisciplinar, a gente não consegue. Porque não tem profissionais. Então, vou ressaltar aqui para muitas famílias, você jovem hoje que está saindo do ensino médio, que está vendo esse programa, vai olhar um pouquinho com um olharzinho de carinho nessas áreas, porque a gente está precisando de pessoas com empatia, com coração amoroso, que possa lá na frente acolher essas demandas que estão tendo hoje, porque a gente sabe que a demanda maior, cada ano que passa, o nível de autistas diagnosticados vai ser maiores, o nível de indivíduos nascendo autista, porque autista adulto tá fazendo autistinha, né? Então, muitas vezes autista adulto não sabe que é autista, tá fazendo filho autista, que a maioria das vezes é caso genético. Então, assim, tem os fatores ambientais que são muito raros mesmo. Então, o autismo tá aí. Então, a gente vai ter que aprender a se adaptar a ele. O mundo vai ter que, querendo ou não, acolher ele. E não recluir, igual era antigamente, esconder esses indivíduos. E, infelizmente, incomoda. O novo incomoda. Nós vamos projetá-los e não ocultá-los. Exatamente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos voltar com a Ana Kelly respondendo. Quando se fala de autismo, só se lembra da criança. Quais são os dilemas das outras fases da vida? Depois dos comerciais.
No açougue e mercadinho MH você encontra carnes sempre fresquinhas, cortes bem feitos, carne macia e aquele cuidado especial que faz toda a diferença no sabor. É qualidade de verdade, preço justo e aquele atendimento amigo que a gente valoriza. E no mercadinho tem tudo o que você precisa, com variedade e praticidade para facilitar o seu dia a dia. Faça seu pedido pelo WhatsApp no 34 996 557 942 ou venha até a Avenida Tancredo de Almeida Neves, 3561, bairro Alto Niterói, para conferir com nossos amigos Elton e Jaciara. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar. Achados e Perdidos, da Liberal FM. Achou? Devolve. Perdeu? Anuncia. Perdidos e Achados, da Liberal FM. Aumente o volume. 87,9. Quer realizar um sonho, fazer um investimento ou encontrar uma forma inteligente de guardar dinheiro? De 16 a 25 de março, o consórcio do Sicoob Credicarpa chega com condições especiais para ajudar você a planejar o futuro com tranquilidade. É uma maneira segura de conquistar seus objetivos, sem juros e sem complicação. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Consórcios é no Sicoob Credicarpa. O Supermercado A está sempre pensando em todos os detalhes para que a sua compra seja fácil e com muita comodidade. Estamos sempre comprometidos em oferecer produtos, serviços de qualidade, preços baixos e, junto com tudo isso, um atendimento diferenciado, cativante, buscando sempre a satisfação de nossos clientes. E atenção, para você que deseja facilitar ainda mais as suas compras, economizando tempo e dinheiro, use o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o WhatsApp 99970 5280. Supermercado AI, Avenida Frei Gabriel, telefone 3851-5280. Variedade e qualidade especialmente para você. Eita, precinho bolso! Mulher, março é o seu mês. E o Unilab preparou um presente para a sua saúde. Durante todo o mês temos 15% de desconto em vacinas essenciais. É tecnologia com atendimento acolhedor para cada fase da sua vida. Chame no WhatsApp 34 99823 5123 ou vá direto na unidade na Rua 7 de Setembro 264, Lagoinha. Unilab, o nosso laboratório. 87,9, a sintonia quente do rádio.
amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor, te namorava de novo, te amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor, casava de novo. 87,9 MHz. Essa é a sua rádio. Sozinha outra vez, por favor me dê um tempo. Estamos de volta na área. Que entrevista maravilhosa, que audiência incrível, população carmense em peso nos acompanhando. E agora eu volto então com a nossa amiga Ana Kelly. Estávamos com a Daniele. Vamos falar um pouquinho da vivência real e dos desafios. Ana Kelly, quando se fala de autismo, acho que no imaginário popular só se lembra da criança, né? Uhum. Só que existem adultos, existem idosos autistas. Quais são os dilemas das outras fases da vida? Então, em todas as fases, vem muita dificuldade da socialização, do preconceito, da exclusão dos ambientes. Muitos, principalmente quando a gente já fala dos mais idosos, às vezes preferem excluí-los, né, do que integrar na sociedade. Eu imagino que o idoso já passou no decorrer da sua história, né? Sim. E é comum, aí vocês vão poder me responder com muita propriedade, é comum mães de autistas enfrentarem julgamentos? Por exemplo, tempos atrás eu estava na fila do banco e uma criança que com certeza era autista estava um tanto quanto agitada. Aí uma senhorinha esperando para receber começou a resmungar com a outra velhinha do lado. Não teve educação, se fosse meu neto, se fosse meu filho, eu daria um jeito nele. É comum, tanto esse que eu presenciei, quanto outros julgamentos. Quais os principais julgamentos você já enfrentou como mãe de autista? O julgamento, ele é frequente, ele é rotineiro, ele tá no dia a dia. Mas aí, Diego, a gente vê também como uma oportunidade de levar conscientização e informação. Né? A gente já falou aqui que informação é poder. A gente vive pelo mundo pedindo desculpas. A gente tá tão, né, já vive num ambiente que vive tão automático, em ambientes que julgam a gente, que às vezes a gente tá num lugar, não tá nem incomodando, mas a gente já começa a pedir desculpa. Então, a informação, ela leva um pouco de conhecimento para as pessoas terem respeito e empatia. Como você citou esse exemplo, eu vou citar um também, rapidamente. Não vou citar nomes. Uma vez, assim que eu comecei a descobrir o autismo do Augusto, a gente já começou a divulgar nas redes sociais, a gente não entendendo assim, que as pessoas que conviviam com o Augusto, elas deveriam saber o que ele tem para respeitar e entender. Foi o intuito de informar as pessoas que convivem com ele para que o Augusto lidasse melhor com tudo. Sim, até para que ele fosse menos julgado e a gente também. E aí, muita gente da nossa rede começou a ter conhecimento do autismo através dessas postagens. E um dia uma pessoa me procurou e falou assim: Ana, hoje eu vi uma situação no mercado de uma criança dando birra, mas graças às suas postagens, hoje eu tive outro entendimento. Eu entendi que aquilo podia não ser uma
birra e sim uma crise. Hoje eu consigo ter um olhar de mais empatia e menos julgamento. E é isso que a gente tenta no dia a dia, levar a informação e a conscientização para que isso aconteça. Porque principalmente as deficiências que não têm características físicas, as famílias e os indivíduos são muito julgados. Como você citou, pela falta de educação, pela falta de limites. E só as famílias atípicas sabem a luta que é. Até pra gente nem pensar em viver na sociedade, as atípicas, é uma luta por te pensar assim, eu vou na missa, mas eu vou ter julgamento, eu vou no cinema, mas será que vai dar certo? Porque, sabe, você já começa a sofrer por antecedência, porque você já conhece seu filho, conhece as limitações, quer incluir, mas a sociedade ainda não está preparada para isso. É uma dor terrível, né? E assim, burnout, depressão, ansiedade, certa vez eu queria que você confirmasse que o estresse da maternidade atípica se compara ao estresse de um soldado no pós-guerra. Procede? Como que funciona isso? Porque a gente está falando muito do autista em si, né? E existe uma família onde todo mundo é afetado, onde todo mundo sofre junto. A partir do momento do diagnóstico, cada um vai trabalhar ali, né, para o desenvolvimento do indivíduo, e começa o trabalho, né, como a gente já falou, o pilar principal ali, número 1, é a família. Cerca de 60 a 70% das mães tem depressão, tem a TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado, burnout. E por quê? Por conta da exaustão que é de ter que cobrar, de ter que pedir de uma sociedade, exigir que os direitos sejam feitos. Direitos basilares, né? E é uma sobrecarga muito grande. Muito grande. E talvez, eu estava até pensando, lendo outras ontem, talvez seja até pior do que um soldado em guerra. Porque o soldado em guerra, ele tem um período ali de descanso. A maternidade atípica, ela não tem. É muito, né? A mãe de autista é uma missão que se dará por toda a vida, né? A gente tá de plantão todo o tempo. 24 horas por dia. Eu vi um corte, salvo engano, de um advogado tecendo um comentário, e ele disse o seguinte, que toda mãe de autista a qual ele teve contato, que o maior medo dela não era se o filho falaria em tempo hábil, se o filho andaria, se o filho teria a dificuldade A ou B, ou se esse filho teria alguma dificuldade com a alimentação, porque a mãe é uma leoa que bate no peito e diz assim, eu resolvo, eu estou aqui para poder facilitar, eu estou aqui para poder incluir, eu estou aqui, igual vocês estão, dando a cara a tapa para lutar contra todo e qualquer preconceito. E aí o final cortou o coração, porque a fala dele disse assim, o maior medo de uma mãe de autista é morrer, porque ela sabe que enquanto estiver viva, o filho, a filha estará resguardado por essa leoa, né? Comenta isso pra nós, como que é isso? Esse é o seu maior medo também, de faltar, tanto o seu quanto da Daniele? Com certeza, porque a gente sabe que acontece o que acontecer, a gente dá a cara a tapa, a gente vai à luta, a gente não mede esforços, porque se mãe é mãe, e se a gente não lutar pelos direitos, quem vai lutar? Então, é pesado que a gente, nem se for pensar, não pode nem pensar, nem tem o direito de morrer. Se a gente der um zoom no olho dela, tá todo cheio de lágrimas, a gente vê a verdade na sua fala, né? O mundo não tá preparado e a gente tá tentando preparar esse mundo. Então, assim, é uma preocupação muito grande de todas as mães atípicas, todas mesmo. Porque talvez até para olhar no dia a dia, no momento que você precisa de um suporte, falta pessoas, quem vai querer assumir a responsabilidade gigantesca? E às vezes, como tem alguns autistas, né, porque não são todos, tem, por exemplo, o auxílio, o benefício. A gente sabe que, infelizmente, numa sociedade, não tô falando por mim, mas que vai ter pessoas que vão assumir a responsabilidade, mas não vai assumir os cuidados, porque tá visando o dinheiro, não tá assumindo realmente cuidar e promover ali
cuidado adequado ao indivíduo. E eu vejo em vocês, como mães de autista, essa empatia, né, esse cuidado que vocês têm. Mas com o contato que vocês têm com outras mães, da parte dos homens, seria igual? Certa feita eu li que há um grande índice de divórcio entre os pais de autistas. Como que estão os homens nesse contexto? Eles abraçam também a causa como as mães ou acabam discutindo porque essa mulher acaba não tendo um tempo de qualidade com ele? Às vezes, no egoísmo, o camarada quer cobrar vida sexual, ao invés, né, de se unir com a mulher ali para poder cuidarem dessa criança autista. Existe essa reciprocidade no casal ou acaba de alguma forma atrapalhando o casamento e aumentando esse índice de divórcio? O índice de divórcio hoje nos primeiros 5 anos, de acordo com as pesquisas, em famílias atípicas é de 78%. 78? Meu Deus. Muitos não estão... Ninguém está preparado. Mas cabe, né, assumir a responsabilidade ali junto com a família e permanecer. Muitos não, a maioria não permanece. Cria-se um obstáculo. E o homem, às vezes, né, porque é mais fácil, Diego. É mais fácil sair de cena. Só porque não é o melhor para o indivíduo, né? Para o filho, para a filha. E ainda vai traumatizar esse filho, Sim. Essa filha sem a presença do pai. Meu Deus. Sem a presença paterna, né? Eu queria que você explicasse, por favor, a lei Berenice Piana. A lei Berenice Piana, ela é uma lei de extrema importância, porque ela é uma lei de 2012. Você vê que não é tão... pensando na inclusão, tanto que se fala de inclusão, é algo recente. É uma lei, né, que tem com intuito político nacional de proteção aos direitos de pessoas com deficiência do transtorno do espectro autista. Ela reconhece o autismo como deficiência, e isso é algo muito importante para garantir muitos direitos dos autistas. Não é que o autista seja deficiente. Não que ele seja deficiente, porém, quando ela o reconhece como deficiente, é no que diz respeito aos direitos, para que consiga ali... Aos direitos garantidos à saúde, à educação, à inclusão social e profissional. A gente sabe que não é linda e maravilhosa nesse sentido, né, questão de garantia de direitos, da saúde, dessa educação e de inclusão. Mas é um caminho que vem se encaminhando e tem, né, um respaldo ali jurídico para que os direitos sejam garantidos. O que seria o capacitismo? O capacitismo, ele significa discriminação com as pessoas com deficiência. É usar falas pejorativas, é usar falas com o intuito de desmerecer o outro. Eu trouxe até alguns exemplos. Por favor. Porque, assim, às vezes, né, a gente fala capacitismo, as pessoas não entendem, mas na hora que a gente dá exemplo fica mais fácil. Não entendem a etimologia, mas fazem no dia a dia. Isso. Nem parece que você é uma pessoa com deficiência? Nossa, Diego, você nem tem cara de autista? E por um acaso, autista tem cara? Seu problema não tem cura? Não é um problema, é uma deficiência. Pensei que você era normal. Nossa, apesar de você ser PCD, você é feliz? Não deveria ser feliz? Meu Deus. É um humano como qualquer outro, gente. Todos nós temos as diferenças, temos nossas limitações, mesmo não tendo diagnóstico, mas ninguém é igual a ninguém. E, como eu sempre digo, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas cabe ter respeito. O respeito, ele cabe em qualquer lugar, independente de quem você seja. Outra que... mas como você faz as coisas tendo essa deficiência? Isso é um dos poucos, né, que eu trouxe para citar de exemplo, pra gente, né, trazer essa conscientização para os ouvintes, não usar isso, não falar, para de dar um Joãozinho sem braço, isso também é capacitismo.
A gente não, né, trabalhar a sociedade ter esse entendimento dessas falas preconceituosas, desses capacitismos para ser evitados e permitir que as famílias atípicas, os indivíduos atípicos, né, daqui para frente tenham uma sociedade inclusiva, com menos preconceito, com maior aceitação. O pessoal precisa ser educado, né? E falando de capacitismo, nos ensine, por favor, qual a maneira correta de se referir a pessoas autistas. A quem chame de anjos, a quem chame de especiais. Especiais não seria ali um capacitismo eufêmico, um jeito bonitinho de fazer menção de um capacitismo ou não? Sim. O termo certo, né, ao referenciar seria, então, as pessoas autistas, pessoa autista, PCD, pessoa com deficiência, né, porque em termos de lei, como eu disse, da lei Berenice Piana, está resguardado por lei, né, que é um indivíduo com deficiência, ou pessoa neurodivergente. Quando for falar, né, citar autistas, esses 3 termos seriam os mais indicados. Deixando aí anjos, porque anjo, né? Especial todo mundo é. Ele não é mais especial por ser autista. O autista, o transtorno do espectro autista vai direcionar ele às limitações dele. A luta de vocês não é para que eles sejam especiais, é para que eles sejam iguais. Iguais, inclusos, inseridos na sociedade como qualquer outra criança típica. E aqui, a religião está preparada para receber autistas em cultos, missas? Por quê? Eu acredito que o autista acha a missa demorada. Eu acredito que o autista, ao ir numa igreja evangélica, ele é mandado para a salinha das crianças e ali cai nas mãos de uma professora que não está preparada em pouquíssimo espaço de tempo, vai devolvê-lo para a igreja e ele vai ficar agitado na igreja. Talvez esse autista, se ele for de religião de matriz africana, talvez ele fique inquieto num terreiro de candomblé, umbanda, quimbanda, por causa dos tambores. E aí o que acontece? Às vezes as mães, elas acabam não levando os filhos nos cultos religiosos. E já que a intenção é incluí-los, eles precisam de uma religião, seja ela qual for. Então, ao meu ver, e aí você vai dar o seu posicionamento, essas mães acabam não levando e acaba que até a mãe não participa de um culto religioso, seja este qual for. Como que é hoje? Por exemplo, você, pela sua fala, acredito que você seja católica apostólica romana. Tu tem ido com Augusto na missa? É difícil. Porque tem-se, né, feito um movimento, mas esses ambientes não estão totalmente preparados para que a inclusão seja feita. Às vezes, né, bate muito aí, nesses lugares que você falou, a questão de acessibilidade sensorial, sons, barulho, luz, tempo. E esbarra em algo também, no outro lado, Diego, a questão dos olhares tortos. Como você falou, às vezes a criança ela vai começar a ficar agitada, como qualquer outra ficaria. Só porque vem aquele olhar de preconceito, de julgamento. E nisso pessoas, né, preferem, optam muitas vezes por não ir, para não ter mais aquele julgamento daqueles olhares tortos, das pessoas cochichando. Mas a criança tá fazendo isso, nossa, não tem limite. Não. Acaba que o intuito de buscar a espiritualidade de cada um e sair de um culto religioso melhor, a pessoa sai mais triste ainda. E aí, o que a gente faz em qualquer ambiente que você for, que você não se sinta bem, você evita. Então, acaba que muitas famílias, hoje, não frequentam qualquer tipo de igreja, por conta disso. Por faltar essa inclusão também algo que precisa religioso. Ser revisto de forma urgente. Sim. Quero agradecer a Ana Kelly. E pelo tempo não vai dar pra gente ir pro intervalo, a gente vai ter que fazer direto porque tem só mais 25 minutos, então troque com a Daniele pra gente continuar. O 7 ainda. Sou eu. O 7 é você? Sim. Sim, perdão então. Falha minha. Tranquilo. O que é a ONDA? A ONDA é a Organização Neurodiversa pelo Direito dos Autistas. Ela tem respaldo, né, nacional e internacional. E o presidente hoje da ONDA, ele é um autista.
E vocês são administradoras? Qual o termo correto para você e a Daniele aqui no Carmo? Aqui no Carmo nós somos conselheiras municipais. Conselheiras municipais. Representando a ONDA como conselheiras municipais, né? Ela entrou de forma, assim, quando a gente menos imaginava na nossa vida, que foi através de uma palestra que a gente foi participar. Conhecemos as conselheiras estaduais na época. E nos trouxe a oportunidade, né, de conhecer o que era a ONDA e de como a gente poderia trazer para o Carmo. E desde 2022, isso foi em 2021, esse conhecimento da ONDA. Vocês são desbravadoras, então. Sim. Em 2022, a gente deu aí, né, movimento à ONDA. Na época, integrava também, né, era eu, Daniel, e tinha o Rafael. Depois ele saiu. E a gente vem desde então, trazendo movimentos para o Carmo do autismo, com essa luta aí para garantir, né, os direitos autistas. Que trabalho lindo, viu? Quais ferramentas vocês utilizam? Hoje, a gente tem um grupo no Instagram. A gente tem o Instagram, né, onde a gente divulga lá as ações que são feitas. Temos também o grupo de WhatsApp hoje. Eu acredito que eu não conferi, mas deve estar aproximando 100 pais, familiares e também profissionais participam do nosso grupo, para que leve informação mais rápido, né, divulgue quando necessário. E a gente tem feito palestras, organizadas caminhadas. A gente já fez 3 caminhadas de conscientização aqui na cidade. Esse ano a gente tem também a questão do dia 12 de abril, já fiquei o convite para participar com a gente da caminhada e da corrida e caminhada, né, de conscientização do autismo. E então é isso, as palestras, caminhadas, as redes sociais. É um trabalho todo de conscientização, de trazer essa consciência para o cidadão carmense. E acredito também, igual você falou do grupo de WhatsApp, qual que é o número para o pessoal entrar? 34 99818 3629. Então eu poderia dizer que seria um trabalho duplo. Pro de fora e também para os pais de autistas, conscientização, aprender a lidar melhor com isso. Agora, para os pais, especificamente, um grupo como esse, é um grupo onde a pessoa vê que não está sozinha. Sim. É um fortalecimento mútuo ali entre vocês. Quando a gente ideou, né, de tomar a frente da ONDA, foi justamente isso, promover essa união, porque as mães atípicas geralmente não têm com quem conversar na família. É muito mais fácil ela ser ouvida. Até tem, porém, com julgamento, né? E entre vocês ali tá em paz para não ser julgada. Você tem a liberdade, Diego, eu falo isso com propriedade. Você tem a liberdade de falar com a mãe atípica coisas que com outra mãe você não teria, porque ela não sabe a sua dor. E aí você sabe que você pode falar, que você não será julgada. Meu Deus, é incrível o trabalho de vocês. Acho que Ana Kelly não volta mais, né? Não. Então eu me despeço da Ana Kelly. Muito obrigado, viu, Ana Kelly? Eu agradeço. Incrível a entrevista de vocês, mas não acabou não, viu? A Daniele vai voltar para fazer a parte final. Agradecemos pela oportunidade e a Daniele agora dará sequência. Show de bola. Parabéns. Então, Daniele, a programação é automática, então 11 horas da manhã pontualmente vai encerrar. Então nós vamos fazer aqui em 21 minutos e vai ser incrível esse final. Essa aqui vocês já responderam anteriormente, mas vale a pena frisar. Vocês já criaram ou enviaram algum projeto de lei e ele foi aprovado? Infelizmente ainda não. Mas vocês criaram e enviaram? Sim, a gente já fizemos essa questão. É uma luta por políticas públicas. A gente luta por políticas públicas. E a política pública, ela só funciona quando a gente tem parceria pelo poder público. Então, a gente vai continuar buscando. Vocês enviaram para vereadores, para deputados? A gente já enviou para deputados, já enviamos para a Câmara Municipal, fizemos várias reuniões e frisando que a gente ganhou. Mas espera aí, vocês fizeram um projeto, vocês mesmas, prontinho, enviar para a Câmara? Sim. Municipal daqui? Isso, já há alguns anos. São 11 vereadores, quem que vai mandar isso para frente? Porque recentemente a gente entrevistou aqui um vereador e ele nos explicou que o trabalho do vereador é fazer os projetos de lei e fiscalizar. São 2 trabalhos. O criar o projeto de lei, elas já fizeram para vocês. É só mandar para frente. Quem que vai despachar esse negócio para frente para nós aqui no canal? E o mais importante é a gente ser aprovado
pela casa, né? Porque não adianta a gente ter um suporte de um vereador como a gente já tem e chegar lá e os outros 10 não fizer nada. Né? Então vocês mandaram para um vereador específico. Isso já há alguns anos. Agora, esse ano, a gente está com um apoio, e vou até ressaltar aqui e convidar todo mundo, que a nossa intenção é abrir uma associação municipal, a associação para os autistas nas cidades, para a gente ter um local de atendimentos com profissionais e acolhimento para essas famílias. Mas para a gente poder estar com essa associação em mãos, Diego, a gente precisa de contribuições. Porque a gente tem a parte, eu tenho o estatuto já pronto há alguns anos, que não é uma coisa simples de se fazer. Eu fiz um estatuto sozinha, junto com a Ana Kelly, e a gente precisa dessa parceria da questão financeira, da parte burocrática da papelada. Aí já seria de pessoa física, de empresário. Isso, porque a gente precisa do CNPJ para a gente estar levando essa associação toda pronta para a prefeitura, a gente protocolar ela lá como uma associação para a gente conseguir repassos da prefeitura do município para tá dando sequência. E a gente já tem deputados que querem parcerias com a gente, porém a gente precisa dessa associação em mãos. E essa associação, a documentação dela sairia quanto? Olha, dependendo, ela é um valorzinho estímulo bem alto, não é muito barato. Saberia precisar? Seria em torno de R$3.000 aí. R$3.000, olha só, R$3.000 para o cidadão comum é muito dinheiro. R$3.000 para um grande empresário não é nada. Então, de repente, a gente tem uma audiência maravilhosa, elas não me pediram para fazer isso, mas temos uma audiência maravilhosa. Nós temos carmenses que nos acompanham dos Estados Unidos, pessoas que foram embora para trabalhar. O dólar, acho que está quase R$6 o dólar. Às vezes a pessoa faz uma contribuição e essa contribuição por $100, né, ela fica exponenciada. Então, seja de empresas carmenses, seja de carmenses que estão fora do país, daqui a pouco eu vou passar o contato delas, ajude-as a organizar essa papelada, organizar essa documentação. Então vocês precisam de uma ajuda para passar os projetos de lei lá através dos vereadores, onde, pelo que eu entendi, vocês até têm algum vereador, só que aí os outros 10, não sei por que não vai para frente. Depois que passar com os vereadores, vai para a mesa do prefeito, né? E então é uma ajuda com o projeto de lei e uma ajuda de recursos para poder organizar essa ONG. Isso, vai ser uma associação voltada principalmente em apoio às famílias, porque tem muita mãe, por exemplo, que não tem rede de apoio. Então a mãe precisa ir no médico, não tem com quem deixar, a mãe fica doente, não tem aonde deixar a criança, muitas das vezes a mãe não consegue ir no banco porque não tem com quem deixar. Então a gente quer ter esse suporte para a família. Aí, consequentemente, futuramente, trazer atendimentos com profissionais, mas a nossa intenção maior é o acolher as famílias, que a gente não tem esse acolhimento às famílias, os cuidadores. A gente tem que cuidar de quem cuida. Vocês até conseguiriam uma parceria com deputados, sejam estaduais ou federais, porém, para que eles mandem verbas, tem que estar com essa documentação pronta. Sim, a gente tem que estar com essa documentação pronta para a gente poder dar início a esse é um sonho, né? Eu falo que, eu vou falar rapidinho que aqui será realizado. Uma vez uma pessoa me falou assim, qual que é o seu sonho? Eu falei assim, fazer uma ONG, uma associação. Essa pessoa virou pra mim e falou assim, você sonha alto demais. Isso é coisa de Neymar pra cima, você não tem dinheiro pra isso. Você não tem capacidade pra isso. Quando essa pessoa falou isso, me jogou um balde de água fria. Mas eu nunca deixei de acreditar. E isso passou 12 anos. 13 anos vai fazer. Então, eu guardo isso como uma ferramenta de impulsividade, de me impulsar para poder tentar correr atrás. Então, hoje você abre as portas aqui pra gente poder dar esse início de um sonho não só meu, porque eu não tive esse apoio, eu não tive essa rede de apoio, eu não tive esse suporte. Então, eu e a Ana Kelly, a gente tá aqui para poder oferecer às outras famílias que têm menos ainda acesso, informação, que a gente teve há 10, 15, 20 anos atrás. Então tem muito, o que a gente quer fazer é ser essa porta-voz para poder a gente ser, futuramente, o Carmo do Paranaíba ser exemplo de inclusão. Então, pessoal, permita-me frisar isso aqui.
A Bíblia diz que a verdadeira religião consiste em socorrer o órfão e a viúva e afastar-se da corrupção, né? Dentre as inúmeras pessoas que estão assistindo, quem há de socorrer o filho da viúva? Quem que poderia, de alguma forma, ajudar? Porque elas precisam de R$3.000 para organizarem a documentação de uma ONG para conseguirem, com deputados estaduais, federais, recursos. Só precisa organizar a documentação. R$3.000 para o cidadão comum é muito dinheiro. R$3.000 para um grande empresário não é nada. Então eu tenho certeza que Deus há de abençoar, que vocês vão conseguir, daqui a pouco vão passar os contatos aí. Vocês sofrem retaliação ao se posicionarem de forma firme? Com certeza, sempre, Diego. Pode ser que depois acabe o programa aqui, alguém liga e fala, vocês falaram coisa lá que não deviam ter falado. E vou te falar, a retaliação maior que vem da família. Família? Família, poder público. O mesmo poder público que não ajuda é o poder público que depois cobra. Falou que não devia falar. Exatamente. Nossa, mas não é assim. As escolas não é assado. Hoje está começando a encaminhar. Hoje a gente tem pessoas dentro da área da educação inclusiva que já trabalha nessa área, que hoje está começando, começou recentemente. Então, assim, é uma parceria que a gente pode procurar essa pessoa e ela já falou, olha, o que eu puder, eu vou estar fazendo uma melhoria, sim, nas escolas. Então, assim, é um passinho de cada vez, mas se não der esse passo, a gente ficar estagnado e parado, nunca vamos conseguir chegar lá. Todo movimento, ele cresce com liderança engajada. Se tivessem várias Danieles e Ana Kellys, eu sei que a história seria outra. Sem citar nomes, porque demoraria e nós temos apenas 13 minutos, como o tempo voa. Hoje, quem caminha com vocês? Tem quantas pessoas tão engajadas quanto vocês nessa causa da onda aqui em Carmo do Paranaíba? Pouquíssimas pessoas. Maiorias, vamos dizer assim, não, a gente tira um ou dois que não seja familiar atípico. O resto são só família, a maioria são mães atípicas, são vós, são tios, são pessoas do meio atípico e profissionais, e principalmente profissionais, coisas que parecem incrível, né? Mas tem muitos profissionais na cidade que são parceiros da gente. São muitos que correm atrás junto com a gente, até mais do que as próprias famílias. E agora, sim, poder público, a gente tem alguns parceiros, tem as pessoas que a gente dá suporte, mas a gente quer ver mais essa questão do poder público participando, correndo atrás, fazendo... A gente está em abril agora, com a conscientização do autismo dia 2, a gente espera muito, muito do poder público que faça essa conscientização na cidade. Né? Porque não é só o abril, a gente quer o ano todo, mas vamos começar com abril. O problema da política é esse, né? Às vezes são ajudas pontuais em momentos estratégicos, né? É mais ou menos igual dar uma cesta básica pro pobre no Natal, como se o pobre não passasse dificuldade, escassez o ano todo, né? Então, é preciso de recorrência, né? Poder público. E como que uma pessoa faz caso queira ajudar? Olha, eu queria me engajar na causa, é só entrar em contato com vocês. Sim, cada um pode ajudar de alguma forma. Talvez a pessoa não possa ajudar com recurso, mas possa ajudar com tempo, prestando algo, servindo, né? A gente tem, a Ana já falou do Instagram, pode entrar em contato com a Onda Autismo Carmo do Paranaíba, o nosso grupo de WhatsApp, que a Ana já passou o número, que é só entrar em contato com elas, ou entrar comigo na minha rede social também, Daniele Reis ou Ana Kelly Moreira. Ou no direct também da Onda. Do direct da Onda, a gente está à disponibilidade para poder divulgar, falar, comunicar. E outra coisa também, Diego, é a questão das pessoas também participar, ser mais... doar seu tempo, literalmente. Hoje, às vezes, as pessoas querem doar o dinheiro, mas muitas vezes a gente não precisa nem tanto do dinheiro. A gente precisa de um evento para poder acolher uma mãe, acolher uma família, fazer mais
pela família, do indivíduo, do que o próprio indivíduo. Porque muitas das vezes a gente esquece de cuidar de quem cuida. Então, o adoecimento familiar tá muito grande. Então, às vezes você, que é vizinho de uma mãe atípica, vai lá bater na porta da casa dela para tomar um café, perguntar como ela tá, conversar com ela, perguntar se ela precisa de ajuda, sei lá. Às vezes lavar uma louça para ela. E é interessante que às vezes as pessoas acham que quem faz muitas coisas é quem tem muito tempo ocioso. Pelo contrário, quem tem tempo ocioso, na verdade, não produz nada. Vai cuidar da vida dos outros e não produz nada na vida. A vida fica parada. Essas mulheres, gente, elas têm vida fora, elas têm trabalho, né, marido, tem outras coisas para poder cuidar. Então, elas não estão aqui na rádio hoje se dispondo de 2 horas de entrevista ou se engajando tanto na causa porque elas têm tempo sobrando. E sim porque elas têm excesso de propósito. Então, eu aprendi no decorrer da minha vida que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu queria convocar você, cidadão Carmo. Isso não é você que está com tempo sobrando, não. Porque quem tem muito tempo sobrando acaba sendo improdutivo. É você que talvez possa dedicar aí 1 hora, 2 horas, né? Contactá-las, entrar em contato com elas, falar, olha, eu poderia servir. Que hora? Porque numa sociedade tão hedonista, numa sociedade tão antropocêntrica, onde as pessoas só olham para o próprio umbigo, hoje há escassez de quem verdadeiramente quer servir, de quem verdadeiramente tem empatia pelas pessoas, não é verdade? Então, vamos passar aqui os contatos, que é o seguinte... que nós vamos ter que caminhar para o fim. E pode falar. Convidar também agora, ressaltar de novo, porque a gente vai ter dia 12 agora, os Amigos do Pace, que é uma parceria da corrida e caminhada para os autistas. Então, é uma parceria que a gente conseguiu para poder fazer essa divulgação sobre a conscientização do autismo. Então, a gente convida, reforçando, dia 12 de abril, às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, vai ser lá na praça do JB, na pracinha do JB. Então a gente pede, vamos começar aí, vamos começar a chamar a sociedade para estar participando, incluindo. Às vezes começar, a gente só precisa começar. Então, telefone 349-9268-6329, esse é o meu, ou Daniele com 2 LY no final, Reis. Minhas redes sociais, pode me procurar, ou Ana Kelly Moreira, as redes sociais dela, e o telefone dela é 349-9818-3629. Ou entre em contato com a Onda Carmo do Paranaíba, que é a nossa rede social oficial da Onda, que lá você pode chamar no direct que a gente passa toda a informação necessária. Qual que é o Instagram da Onda? E conhecer o Onda Carmo do Paranaíba, que lá tem o nosso trabalho, tem a divulgação dos nossos eventos, nossos projetos. Então, é a forma mais rápida e ampla de saber o que é a Onda. Como que se doar ao movimento impactou a vida pessoal de vocês? A Onda veio para abrir mais ainda. Eu acho que essa questão nossa do individualismo. A gente ficava tanto no nosso mundinho que a gente achava que a gente era aquela questão assim, o papel de vítima. Eu não consigo, minha vida é isso, minha vida é aquilo. E quando você se doa para um propósito, você vê que tem dores maiores que as suas. São iguais. São iguais. Saíram de vítimas para protagonistas e inspiradoras. Porque quando você inspira alguém, você ajuda indiretamente aquela pessoa sem nem saber. Então esse é o propósito meu e da Ana, é levar conhecimento, mas mais do que conhecimento é a gente levar a empatia, levar e trazer acolhimento. É o legado, né, que vocês deixam. Esse é o nosso legado, deixar o nosso acolhimento para as outras mães que, como nós não tivemos, a gente quer deixar
ser aquele acolhimento para as outras mães. Vocês conseguiram ressignificar uma dor em propósito. Com certeza. Para mim, é uma das entrevistas mais lindas que eu já fiz aqui. É uma causa incrível. Que vocês precisarem desse singelo espaço aqui de 2 horas aos sábados de 9 às 11, contem comigo, contem com a Liberal FM. Que vocês precisarem de mim também pessoalmente, estou disposto a servir. Quando acabar aqui a gente vai trocar uma ideia. E aqui, pessoal, eu reitero que elas não me pediram, mas eu quero frisar isso aqui. Talvez algum empresário consiga até dedução no imposto de renda para fazer uma doação, alguma coisa do gênero. Esses R$3.000, que para muitos brasileiros representa muito, para empresário isso não é nada. Para empresa, isso não é nada. Você não precisa, se quiser, nem... Elas não me pediram, viu? Você não precisa nem sequer colocar o dinheiro na mão delas. Vai lá no cartório. Qual cartório? Porque, veja bem, foi você que fez o estatuto? Sim. Gente, você não tem noção do trabalho que é criar um estatuto. Você precisa de estatuto, você precisa de ata de fundação, você precisa de tem que ter o conhecimento jurídico para poder fazer. E tá lá pronto, não é isso? Sim, é só um reconhecimento disso para poder abrir e elas começarem daí em diante. Hoje, para você ter uma noção, se um deputado federal, se um deputado estadual, se alguém quiser fazer uma doação, não pode, porque não tem o estatuto. Elas não podem receber essa doação em pessoa física, vai para imposto de renda. O povo é maldoso, depois aparece alguém para falar, recebeu doação em prol da causa em conta pessoal. A ONDA não recebe, a ONDA ela não é uma organização que recebe fundos. Ela só leva conhecimento. A gente, criando a nossa associação, a gente vai estar levando não só conhecimento, como atendimento. Porque que é a nossa aí aparecem missão. Verbas, né? E com essas verbas vocês vão conseguir atender pessoas. Então, isso está travado por conta de R$3.000. Empresário, entre em contato com a Daniele, entre em contato com a Ana Kelly. Não precisa fazer Pix, não precisa fazer depósito, não. Pega o estatuto com elas e fala, coloca ele debaixo do braço, abraça ele e fala, deixa comigo que eu vou. Qual que é o cartório que faz? Aqui é o cartório de ofício, tem acho que uns 2 ou 3 que faz aqui no Carmo. Pode ser qualquer um. Não precisa colocar dinheiro na mão delas. A ONDA não recebe, a ONDA é um trabalho de conhecimento, de conscientização. Vai ser daí em diante que elas vão conseguir atender pessoas. Refrisando que é um trabalho voluntário. É uma demanda de tempo que a gente doa para poder fazer esse trabalho. Então, esse empresário que puder ajudar, não precisa colocar o dinheiro com elas. Elas não pediram, sou eu quem estou falando isso. Abraça esse estatuto, coloca essa papelada, essa documentação debaixo do braço, vai lá e faz isso. Você não tem noção, né? Você não tem noção do quanto que isso vai ajudar pessoas, né? Eu queria que vocês, são 2 minutos, que vocês se despedissem. Pena que passou tão rápido. Não, então eu venho aqui agradecer, meu nome é nome da Ana Kelly, nome da ONDA, agradecer o espaço, porque é esse que a gente precisa de ter espaço para poder passar conhecimento, passar a conscientização do autismo, não só do autismo, como as neurodivergências que estão aí. Então a gente apenas quer respeito, a gente não quer capacitivismo, a gente não quer o preconceito em si, a gente quer, não precisa, vou frisar a frase que a Ana fala, a gente não precisa que você goste de todo mundo, mas a gente precisa que você respeite todo mundo. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Você vai estar fazendo um grande serviço para a sociedade carmense. Foi um prazer imenso conversar com vocês e foi a primeira de várias outras. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Abraço, pessoal. ZYC 874, canal de comunicação 200, Rádio Liberal FM, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais.